Olá, vamos começar mais um programa Marcelo Storck aqui pela TV 1000, canal 13 VHF de União da Vitória, Paraná. Nosso endereço na terra, porque no ar também estamos em Porto União, Santa Catarina e região. Programa desta edição, no seu tradicional formato, né? Decano aqui na Casa Jornalística, na TV 1000, nessa emissora. Ele traz as consequências, um ano depois do acidente com o ônibus da Costemar Turismo. Entre os entrevistados, Alana Pires, que vem contar para a gente um pouquinho a respeito do episódio um ano depois. Então, um instantinho só e estarei de volta. Estou ao lado de Alana Pires, ela me deu uma entrevista exclusiva, praticamente exclusiva, né, pelo menos em termos de primeira mão, ano passado, nesse mesmo local, na sua casa aqui em União da Vitória, em relação ao acidente com o ônibus da Costemar Turismo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lembrar um pouquinho com relação ao acidente. Vamos conferir. Apenas 6 são os sobreviventes do terrível acidente com o ônibus de turismo da Costemar, que resultou na morte de 51 outras pessoas da sociedade de Porto União, União da Vitória e região. No entanto, sobrevivem com eles também o trauma e a angústia. São as dores sentimentais que custam a passar. O programa Marcelo Storck foi recebido pela família de Alana Pires na manhã desta quarta-feira, 8 de abril. Dizendo não guardar rancores contra ninguém, em especial contra os familiares de Sérgio Costa, motorista e dono da empresa de ônibus e que também morreu no acidente, Alana nos contou um pouco sobre aquilo que recorda desta tragédia. O que te levou a participar da viagem? A gente ia pra praia e a minha sogra, como participava de tudo, ela pegou e me convidou meu namorado, convidou bastante amigos. E assim, a gente aceitou e fomos daí. Certo. Então você aproveitou porque era uma excursão de passeio. Era uma excursão, achei que ia ser divertido e aceitei aí. Aonde vocês embarcaram para essa excursão e quando? Na sexta-feira, 11h30, lá perto da Pormate. Quantos veículos tinham lá? Um ou dois? Tinha 2, um ônibus e uma van. Dessa trajetória, daqui até o ônibus, aonde o ônibus estragou, que a gente sabe que o ônibus maior, né, o Volvo, ele estragou no meio do caminho. Quanto tempo mais ou menos levou? A gente saiu 11h30, 3 horas da manhã estragou o ônibus, ali perto de Mafra, Rio Negrinho, por ali. E ele conseguiu arrumar o ônibus só às 3 horas da tarde daí. O que de fato aconteceu? Veio um ônibus, que é o ônibus Scania, que acidentou. Que horário que ele veio? Como é que se deu esse momento com o ônibus maior? Na verdade, a van levou nós, era perto do meio-dia, até um restaurante. Então vocês almoçaram? Almoçamos. Daí a gente ficou até as 4 da tarde lá, esperando um outro ônibus. Na verdade, eles ajeitaram o ônibus 3 horas e esse ônibus foi até o restaurante. Só que daí o motorista não quis viajar com ele. A gente esperou um ônibus novo, eles falaram que era novo, mas não tinha nem cinto de segurança. Aí a gente pegou e embarquemos, era 4h15. Aí eu não lembro de mais nada, só lembro que eu acordei sexta-feira no hospital daí. Bom, nós já vamos falar dessa parte aí. Só aproveitando a minha outra entrevista, em relação ao que a Alana falou que não havia cinto de segurança, e aqui uma das importâncias da reportagem é dizer à nossa comunidade, ao nosso Ministério Público, às autoridades, desde o vereador ao nosso mais alto deputado, nossa presidente, em relação a um ônibus que até 1998 pode transitar sem o cinto de segurança para os passageiros e dali para frente é obrigatório ter o cinto de segurança. Então, como se vê aqui nessa tragédia, se adiantasse um ônibus de 1998 ser liberado com todos os documentos sem o cinto de segurança porque ele é imune a acidentes. Não é. Então, de vez que precisa se alterar isso, todos os veículos com passageiros devem ter o cinto de segurança sim. Isso tem que ser mudado já, né? E em segundo lugar, a questão das crianças, né? Se no veículo ela precisa de uma cadeirinha especial, como que ela, menor de 6 anos, num ônibus sem cinto de segurança, pode viajar no colo? Então, o Brasil por essas situações. Apareceu o Marcelo ali, eu estava até com uma jaqueta porque estava mais frio, afinal de contas também tinha passado já um tempinho do acidente, você ainda estava com o colar cervical, né? Vamos começar por aí, como é que está a questão de saúde? Tá bem, graças a Deus, recuperei bastante, só a cicatriz, né, ficando bastante, mas tô bem. Tá certo. Bom, e em relação ao aspecto psicológico, como você está hoje? Tô bem também,
se recuperei bastante, tô tentando esquecer, coisa que vai ser difícil, né? Mas estou esquecendo e tô bem. Tá certo. E você continua o tratamento? Não. Interrompeu todos, tanto no aspecto físico, né, quanto no psicológico. Não tem mais tratamento em relação a esse acidente? Não tem mais. Vamos para o lado burocrático do acidente, Alana. O que você recebeu efetivamente de retorno em termos de indenização com relação ao evento? Não recebi nada. Nem no DPVAT? Recebi meio um seguro, assim, sabe? Só que não foi muito, acho, porque eu não fiquei com sequela, nada assim, e também não fui muito atrás disso. Certo. E em relação à empresa, vocês não têm mais contato? Não conversei também, não acho justo, né, porque ela sofreu o mesmo que meus pais sofreram, eu nem conversei com ela, nem fui atrás. Tá certo. Bom, a empresa, inclusive, eu entrei em contato, né, e o Marcos Gaias, que na ocasião do ano passado também me concedeu entrevista aqui para o programa. Ele preferiu não falar, mas também me explicou isso, que os seguros relacionados ao DPVAT, que é aquele que nós recebemos automaticamente, eles foram estendidos, mas que o processo de indenização não aconteceu. E também que o ônibus se encontra até hoje no posto da Polícia Rodoviária em Campo Alegre, né? Ainda com alguns pertences de passageiros. Em relação a isso, você tem tudo sanado, todos teus pertences, voltaram, seus documentos, ou você teve que refazer isso? Os documentos eu consegui, minha identidade, não sei como que veio parar aqui, mas meus pertences não consegui, só minha bolsa, que uns amigos meus foram para lá e acharam, daí me devolveram, só que travesseiro, roupa, assim, eu não consegui. O programa Marcelo Storck entrou em contato na sexta-feira, 11 de março de 2016, com o posto da Polícia Rodoviária de Santa Catarina, em Campo Alegre. De acordo com os policiais rodoviários, o ônibus da Costemar Turismo permanece estacionado naquele local porque a empresa não atendeu determinação judicial para retirá-lo, tampouco para retirar os pertences de muitos dos passageiros envolvidos. O veículo sinistrado foi enlonado a pedido de familiares das vítimas do acidente fatal e desde março de 2015 acumula dívida com as diárias. Você, na entrevista do ano passado, nos contou um episódio que eu rotulei de muito bonito dentro de uma tristeza tão grande, né? E algumas pessoas até na própria emissora nossa falaram assim, poxa, mas voltar no assunto, por quê? Porque é impossível esquecer, principalmente porque nós devemos evitar próximos que outras pessoas passem, né? Agora, algumas coisas a gente seleciona e guarda no coração. Uma delas é aquele encontro maravilhoso que você teve com a sua vovó. Eu vou repetir aqui agora esse trecho especificamente. Não era nessa hora. Que nem no dia do acidente, eu sonhei com a minha avó, que já morreu, vai fazer 2 anos que ela faleceu. Sonhei que eu se encontrei com ela assim num lugar muito, muito lindo, sabe? Bem diferente, onde tinha bastante gente. E ela tava, parece que me esperando, assim. Aí eu cumprimentei ela. Aí ela falou assim que eu mandei ela levar, pedi pra ela levar eu com ela. Aí ela falou que ela não podia fazer isso, porque não era minha hora. Eu tenho uma missão muito grande aqui na Terra pra cumprir. Aí eu falei pra ela, mas eu não quero voltar. Aí ela falou assim, mas você tem que voltar porque você tem uma missão lá na Terra. Aí eu quis abraçar ela me deu um beijo na testa e foi sumindo, sabe? Aí eu tentei correr atrás dela, não consegui. Daí eu já acordei no hospital daí. Olha, nesse espaço ali você acabou contando assim, nossa, eu mentalmente encontrei com a vovó. Você ainda guarda aquela memória? Guardo, né? Difícil esconder. Sempre penso nela, agradeço por ela ter vindo, porque ela me ajudou bastante, né? Acho que foi graças a ela. E fico feliz por eu ter sonhado aquela vez com ela. E depois dessa ocasião você voltou a sonhar com ela? Não, depois não sonhei mais com ela. E em relação agora à Alana dos tempos atuais. Então, a Alana já nos contou aqui nesse espaço que está tudo bem, que acabaram os tratamentos, né? E a vida segue. E você me falou no que eu cheguei em off aqui, não, tá tudo bem, a gente já repaginou um pouquinho, né? Falou que tá namorando, tá tudo bem com isso também? Tô namorando de novo, tô refazendo minha vida de novo. Para fechar o nosso bate-papo nesse primeiro bloco,
o que fica selecionado num rescaldo intelectual, de memória, para você? O que você guarda e que gostaria, inclusive, de usar aqui o espaço do programa para externar para as pessoas em relação a esse triste episódio? Eu, assim, depois do acidente, comecei, a aproveitar mais, viver mais, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O amanhã só pertence a Deus. Então, aproveito como se fosse o último dia da minha vida. E eu aproveito a ocasião dessa sua emoção para agradecer, tá? E chamar para o próximo bloco aqui do programa Marcelo Histórico de hoje a continuidade desse nosso trabalho, que tem como objetivo, além de mostrar um pouquinho de como as pessoas estão, como está demorado o processo, né? Inclusive de solucionar, né, as consequências, principalmente materiais, porque as outras consequências, essas infelizmente não tem como solucionar, né? Nós vamos fazer um intervalo cultural e eu já retorno para o segundo bloco. Instantinho só, estarei de volta. Pois bem, neste segundo bloco do programa Marcelo Histórico de hoje, estou ao lado do Giliardi Roberto Ribeiro, que em 2015, pouco depois da tragédia, me concedeu uma entrevista, mas por celular. Hoje eu vim com o programa de TV para a gente entender um pouquinho, na presença do Giliardi, a respeito do acidente também, e ilustrar o sofrimento de outras famílias, um sentimento comum hoje, né? Como naquela ocasião eu não apresentei aqui no programa a história dele, eu vou apresentar hoje. Nós vamos tentar lembrar em que te toca o acidente com o ônibus da Costemar. Bom, o que me toca foi assim o fato de ter muitos amigos, todos ali eram todos amigos meus, e meus parentes, minha família, né, minha mãe, minha irmã, umas pessoas que sempre estavam próximas a mim, sempre junto. Então essa é o que me dói mais, assim, de perder eles tão rápido assim, do jeito que foi, né? Mas não são duas pessoas só, sua mãe e sua irmã são mais, né? São bastante mais, são minha sobrinha, o meu cunhado, dois primos meus, o filhinho deles, então todos eles, né? A gente relaciona todos eles junto, né? Principalmente minha mãe, né? Que a minha mãe era muito próxima a mim. Do aspecto atendimento, que análise você faz desde o atendimento dos órgãos relacionados a um acidente, né? Da polícia militar, dos bombeiros, dos médicos, das estruturas locais montadas pelas prefeituras, da estrutura governamental federal e da própria empresa envolvida? Que análise você faz do atendimento prestado às vítimas e aos sobreviventes? Bom, do aspecto governamental, assim, do prefeito, foi muito rápido. Eu achei que eles fizeram ali uma reunião ali, até então estava todo mundo perdido, ninguém sabia como era que tinha acontecido, o que era que estavam lá, sendo que lá já tinha pessoas da prefeitura lá. Então achei que ele foi rápido. Lá da empresa lá, eles não deram assistência nenhuma, porque eles também, né, tiveram a perda deles também. Só que depois que passou, eles deixaram um pouco a desejar, porque ficou muitos pertences lá ainda, que até hoje ninguém sabe o que foi feito. Muitas coisas que foi lá que ninguém foi buscar, e até então, até aquele ônibus há pouco tempo estava lá, que eu volta e meia desço para lá, a gente passava via lá, então eu vou volta e meia para Florianópolis, então a gente sempre passa, ela sempre lembra daquilo tudo, né? Até então a gente foi lá e pediu se tem como eles cobrir aquele ônibus, né? Até pouco tempo parece que eles cobriram com uma lona, pra gente não ficar vendo naquilo, porque traz uma lembrança ruim, né? Então, só que tem muitos pertences lá ainda, que a prefeitura falou que iam trazer pra gente, eles não trouxeram. Passado um ano, o ônibus está no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Campo Alegre, com a bagagem de muitas pessoas envolvidas. E essa responsabilidade, em primeiro lugar, seria da própria empresa Costemar ter resgatado. Coisas que são possíveis de resgatar, a gente deveria ter resgatado, né? Coisas como mais importante, como a vida das pessoas, isso é impossível. E eu costumo dizer que é na ausência dessas pessoas que elas se mantêm vivas na dor da gente, que elas estão aqui representadas nesse momento de homenagem
homenagem à memória delas aqui pelo programa Marcelo Histórico da TV 1000. Você e sua família, digamos, lar, né? Aqui a sua família, teriam participado da viagem. Vocês, por uma ocasião, resolveram ou não puderam participar da viagem? A gente ia, eu, minha esposa e minhas crianças, a gente ia. A gente já foi de outras vezes, a gente sempre foi. E então, dessa vez, a gente optou por não ir, porque foi muito em cima da hora. E daí, a minha mãe ligou 2 vezes para mim na semana. Ela até falou assim, se eu quisesse ir, ela pagava passagem, essas coisas, mas a gente achou melhor não. E essa viagem foi uma viagem diferente das outras, porque foi tudo feito assim em cima da hora. Eu achei que não foi muito planejado, eles resolveram e vamos. E a gente falou para não ir, porque estava tendo os protestos de caminhoneiro, a gente falou que ia ter as paralisações, mas não, eles queriam ir e foi uma viagem que eles não voltaram, né? Então fica esse pensamento assim, poxa, por que isso? Por que foram, né? Então a gente não sabe ainda, tem muitas respostas que a gente nunca vai saber, né? Neste sábado, 12 de março, nós teremos uma homenagem como quase semelhante à que foi feita logo após, um mês depois, na Estação Central. Vamos fazer, a princípio, que eu sei, é que vai ser às 9h30 da manhã, mas é o órgão lá deles, lá da FUCA, lá da Federação de Umbanda, e é eles lá, a gente não sabe bem certo como é que vai ser. Então vai ser essa homenagem que eles vão fazer, eles estão divulgando bastante na internet e tudo. Então a gente vai lá prestar homenagem para eles, né? Giliardi, analisando ali o levantamento da investigação, que até consta, parece uma porcentagem de álcool no sangue do motorista do ônibus da Costemar. Você analisando esse processo, isso te deixa de algum modo um pouco mais tocado em relação ao episódio, ou isso você já também coloca naquela conta que a empresa teve seus prejuízos? Pois olha, eu não, nesse caso assim, eu até nem sei como explicar, porque se ele bebeu ou não, a gente não sabe, porque eles estavam tudo ali 15 horas parado na estrada. Com certeza, o cara aquele que gosta de tomar uma latinha, ele ia tomar uma latinha para relaxar. Não digo que ele ia encher a cara. Só que ali dentro do ônibus tinha fora o motorista, tinha mais 2 caminhoneiros. Caminhoneiro que um era o meu primo que faleceu, o Conrado, e o outro era o Oswaldir Cives. Cara que eu sei que jamais ia colocar a família deles em risco. Tanto é que da outra vez que a gente foi, quem levou o ônibus até lá na Praia de Coroados foi o Oswaldir. E dessa vez, eles vendo o problema, certo? Eles, não sei se eles viram o problema que já estava acontecendo, o motorista nervoso, eles podiam ter intercedido. Mas quis o destino, uma fatalidade dessa que não, né? Então, eu não posso assim afirmar se ele bebeu ou não, porque é muito forte isso, né? Se foi culpa dele, a gente não sabe, né? Mas era ele que estava no volante no momento, né? Bom, para fechar, Giliardi, a mesma pergunta que eu fiz para a Alana no bloco anterior, a Alana que foi uma vítima sobrevivente, né? E você que foi uma vítima indireta, mas foi vítima, né? Haja vista as tuas 7 perdas que você teve na família, né? Um número tão preocupante quanto o global, né? E eu pergunto, para encerrar, de que modo você toca a vida hoje relacionado a esse episódio, o que fica de lição, ou que mensagem nós passaríamos para tentar, exatamente nessa única forma que nos resta, que é falar, tocar no assunto, tentar entender e tentar absorver e tocar a vida para frente? Que a gente vai vivendo assim, com uma dor muito grande dentro da gente. Cada dia que passa a gente vai aceitando, mas não vai concordando do jeito que aconteceu as coisas. A dor é grande, eu penso nelas direto. Eu já pensei mais no começo, agora já não, agora a gente se preocupa com mais coisas do dia a dia. E a lição que a gente tira é assim, que tem que aproveitar a vida, e quando as pessoas estão próximo da gente, o que tiver que falar, tem que falar, porque se deixar para depois não dá tempo. Porque eles se foram de um jeito que não dá para entender, eles foram arrancados de perto da gente. Então é esse sentimento que a gente tem, né? E a gente vai levando a vida do jeito que dá. Da minha família ficou só eu e mais 2 irmãos. A gente está tentando ficar mais unido, mais próximo possível, mas a nossa família se despedaçou, porque foi uma perca muito grande. Dividiu ela no meio, então não temos assim, muita coisa que
que falar, e a gente vai levando, vai seguindo em frente pelos filhos que a gente tem, pela obrigação da gente tem no dia a dia, mas é uma dor que vai pro resto da vida, vai estar com a gente. Obrigado, Giliardi, pelas palavras. E eu encerro o programa lamentando um ano depois a burocracia, a questão estrutural de nossas rodovias, a questão estrutural a que se submetem as empresas diante de um país tão cruel, que não permite até que a empresa sobreviva, mantenha um produto, que seria o ônibus, no caso, uma ferramenta, que seria um ônibus em melhores condições, por tantos impostos em cima da máquina, do pneu. Fica um protesto aqui, que isso vem da própria corrupção que nós existimos hoje, que não tem diretamente a ver com o acidente, mas tem também que ser tocado nesse momento, e assim por diante, em relação a essa etapa da nossa vida, que fica o aprendizado aqui, e fica a homenagem, né? No meu clipe eu vou repetir esse clipe que eu coloquei no ar ano passado, nesse mesmo espaço cultural, como homenagem às vítimas do acidente fatal e às famílias que ainda sofrem um ano depois com a perda e com o descaso também em relação a esses episódios. É só mais um acidente, mas como é tão próximo, nós temos que abordar sim. E eu fico por aqui, vocês fiquem com Deus, todos nós, né? E até a próxima. Tchau, tchau. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo entre andarão à sua luz e as portas jamais se fecharão. a cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro. Além